Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo é uma leitura do tarô, é uma leitura completamente atemporal e intuitiva. Então, qualquer momento que esse vídeo aparecer pra você, é o momento certo. Tente levar em consideração essa mensagem para os próximos 7 dias, que é mais ou menos o tempo que as energias aqui, que eu tô trazendo, elas vão atuar na sua vida, tá? Pode ser que algumas mensagens não tenham nada a ver com o seu momento, porque essa aqui é uma mensagem geral, não é uma mensagem de signos, é uma mensagem geral. E então, pode ser que algumas coisas realmente não façam o mínimo sentido com o que você tá passando nesse momento, mas de qualquer maneira, fica até o final, tente encaixar alguma mensagem na sua vida, porque a intenção de todos os vídeos aqui é sempre trazer soluções, ideias, dicas para que você possa atuar na sua vida e com isso, né, chegar onde você quer, alcançar os seus sonhos, os seus objetivos, certo? Sem mais delongas, mais uma vez vamos aqui com esse tarô. Eu adoro esse tarô, ele é dourado, é um dos que eu mais gosto e é um dos primeiros que eu tive, então eu tenho um carinho muito grande. Eu tenho certeza que ele também tem um carinho muito grande na hora de passar as mensagens para vocês aqui, certo? Vamos então ver o que é que o universo tem para dizer para as pessoas que estão assistindo a esse vídeo. Espero boas mensagens. Temos aqui o 8 de espadas. Então, a gente já começa aqui falando com um grupo de pessoas que se sente um pouco estagnado, tá? Se sente, temos aqui o 2 de copas. Um pouco estagnado, é como se tivesse sempre... eu não vou dizer, assim, uma frustração, de certo modo, no que diz respeito às trocas que vocês têm tido, tá? Ou alguma troca específica com alguma pessoa específica. O 8 de espadas, ele traz essa ideia de você se sentir um pouco... é até complicado falar. É exatamente o que eu tô sentindo, assim. Travado, sabe? Você não consegue muito bem trocar, passar a mensagem que você quer pra pessoa especificamente. Temos aqui o Página de Espadas. É como se você não conseguisse transmitir as mensagens que você quer, ou como se você não estivesse conseguindo se fazer entender, tá? E isso meio que te deixa numa mesma posição, tá? A gente vai entender por quê. Mas o Página de Espadas aqui, ele me traz essa ideia de que você precisa trabalhar melhor a maneira como você vai expressar isso, tá? É como se também você não estivesse querendo muito tocar nisso, nesse assunto, ou nessa questão da sua vida, tá? Então, assim, temos aqui o 2 de copas, né? Que ele traz essa questão das trocas emocionais e do que elas trazem pra gente de volta, né? Do que você transmite pras pessoas e do que, né, assim, as pessoas transmitem pra você. Com o Página de Espadas eu vejo que ainda tem algo pra ser aprendido. Temos aqui o 3 de espadas. Existe coisas a serem entendidas antes que você faça esse movimento. Acho que é por isso que você tá aqui nesse 8 de espadas aqui. Sabe? É como se você tivesse um pouco travado, né? O 8 de espadas, ele é uma carta onde esse personagem nessa carta, ele consegue se libertar disso, tá? Então, eu não vejo que é nada que você não consiga resolver, mas eu vejo que é algo que te traz bastante frustração, né? Com 3 de espadas aqui. Tem muita espada aqui, na verdade, né? Então, assim, é algo que na sua mente, é uma situação que na sua mente tá cansativa, de certo modo, é frustrante, mas é como se você não estivesse conseguindo encontrar recursos pra lidar. Você não tá conseguindo encontrar as palavras certas pra usar diante da situação, você não tá conseguindo colocar sua mente muito nisso, sabe? Tem um pouco de fugir, sabe? Disso, fugir do assunto. Toda vez que você pode tocar no assunto, você evita, tá? Pra evitar conflitos, tá? Tem muito disso aqui. O Página de Espadas, ele é uma pessoa que ele é um pouco cauteloso, até demais, por não saber como fazer, por não ter parado pra analisar ainda como fazer, por não ter aprendido como fazer, sabe? Isso não tem nada de errado, nem com você e nem com a situação, sabe? Esse tipo de situação acontece na nossa vida, né? Essas situações, de maneira geral, onde você não consegue entender muito bem o que o outro tá querendo de você, sabe? Daquele relacionamento, daquela amizade, do trabalho. Então, assim, é como se tivesse uma falta de compreensão aqui, pelo menos da sua parte, tá? E também, ao mesmo tempo, tem uma esquiva, assim, você não tá querendo muito lidar. Só que isso tá te trazendo eu falei muito a palavra frustração, mas é porque tá me vindo muito essa palavra frustração. É você tentar, de algum modo, e não conseguir, aí você deixa pra lá, e daí quando acontece de novo, também você fica mais numa posição de tentar evitar o problema,
sabe? Evitar uma conversa, evitar uma situação. Então, assim, o 3 de espadas, ele vem te alertando. Olha, isso não tá te fazendo bem. Assim, o 8 de espadas já começa alertando, né? Que é uma situação que não é muito confortável. Não é muito confortável, mas não é nada que você não consiga mudar. Olha aqui, temos aqui a carta do mundo. É o momento de você encarar isso, tá? Não é à toa que você encontrou esse vídeo. Pode estar te soando um pouco estranho até então, desconfortável. Eu nem assusto muito, porque as cartas aqui, elas trazem essa sensação de, assim, quando esse assunto vem à tona, quando esse sentimento vem à tona, isso incomoda e a pessoa não quer ser incomodada, ela não quer se sentir incomodada. E isso é a maneira mais saudável do seu corpo lidar com questões que são incômodas mesmo, Isso é super normal, isso que eu quero que você entenda. Isso é normal, acontece. Mas não pode acontecer por muito tempo, porque traz danos, sabe? A longo prazo, então, assim, sabe? Traz danos, traz efeitos colaterais. E a carta do mundo, ela vem falando assim, olha, é hora de você finalizar isso. Você precisa colocar um ponto final. Você precisa tentar, você precisa enxergar essa situação como ela é e falar, olha, eu vou resolver isso. Eu vou trabalhar como que eu vou me comunicar. Eu vou trabalhar tudo que tá na minha mente. Escreve, sabe? Escrever é muito bom. Eu gosto muito de escrever quando eu tô muito angustiada ou me sentindo assim, que eu não consigo expressar o que eu tô, sabe? Minha mente tá, assim, aquele turbilhão, né? Principalmente, como eu disse, diante de determinados assuntos, eu acho que, né, dependendo da fase da vida, é ainda mais complicado pra você simplesmente pensar e resolver. Então, escreve, tá? Escreve, se você não quer que ninguém veja, então deixe isso numa maneira que é seu, guardado, é seu. Tenha um diário, tenha uma maneira de expressar, sabe? Faça áudios mesmo no seu celular, crie áudios falando o que você pensa, depois escuta. Mas você precisa se colocar ali à prova, tá? Você precisa se colocar à prova. Não deixe que outras pessoas venham a fazer isso, porque, assim, quando esse tipo de comportamento continua, você tá dando liberdade, imagem também pra pessoa, pra outra pessoa, ou pras outras pessoas, ou pra outra situação, se manterem na mesma zona de conforto. Então a pessoa fica ali, sabe? Você não tá incomodada, você tá incomodada, mas não a ponto da pessoa sentir isso, sabe? A pessoa sabe, ela pode saber. Eu não vejo como nada que é desconhecido. Porque quando uma situação ela é desagradável pra um lado, ela traz alguma, eu não vou falar desconforto, mas assim, talvez traz benefício pro outro lado, mas traz um desconforto. Sabe, quando não é genuíno, quando não é real, ou quando tem um incômodo, a outra pessoa, a outra parte também sente. Então não acredite que a outra parte não entende. Ou que esse outro, né, essa outra pessoa não sabe o que é que tá acontecendo. Mas você precisa mudar isso. Coloca na sua cabeça, você precisa mudar isso. E só depende de você, para que você consiga chegar onde você quer. Para que você saia dessa situação, né? Para que você saia disso aqui. Como eu já falei pra vocês, não é difícil. Não é difícil. Se você quer uma dica, não é difícil. Tente fazer isso que eu falei, assim, ó, virou aqui o 3 de ouros. E aqui traz até um bônus, assim, porque pro mundo, a carta do mundo aqui que eu ia mencionar. Tente fazer até mesmo parcerias com pessoas que você sabe que pode te ajudar. Em 2 sentidos diferentes, tá? Você tenta pegar o que faz sentido pra você. Essas parcerias que você pode vir a fazer com outras pessoas podem ser situações onde você precisa desligar a sua mente dessa situação por algum momento e ir de encontro a algo que vai te fazer, assim, esquecer disso ou ver um outro lado da vida, sabe? Ver que você pode viver de uma maneira mais tranquila. Ver que, assim, tem dinâmicas que elas fazem a gente acreditar que é normal. O estresse, sabe? A falta de respeito, a falta de consideração, sabe? A falta de apoio, de ajuda. Pode ser que você também precise um pouco da ajuda de algumas pessoas e elas não estão ajudando tanto quanto você gostaria. E assim, e por tantas espadas aqui, é como se você tivesse tentado, como eu disse, você já tentou, mas não dá. E aí você tá meio que ficando sem lugar pra, sabe, entrar nesse assunto. O 3 de ouros fala assim, também, né, para um outro lado que eu ia mencionar, peça ajuda para quem você sabe que te entende. Sabe aquela pessoa, aquelas pessoas que você sabe que elas, assim, ou elas acompanharam com você, ou elas estão acompanhando a situação com você, elas conhecem esse outro lado da história também. Converse com essas pessoas, fala, olha, eu já tô de saco cheio, eu não quero mais isso tá me fazendo mal, eu preciso de resolver, será que vocês podem me ajudar? Será que vocês podem me ouvir? Trazer uma solução, me ajudar a resolver isso, eu não quero mais isso.
A vida precisa mudar. O mundo, ela vem assim, chega. A carta do mundo, ela pede isso, sabe? Nesse contexto aqui, ela pede isso assim, chega. Isso não vai te fazer bem, isso não vai te levar a lugar nenhum. É hora, já passou da hora de você resolver. Porque em algum momento isso vai incomodar. E é ideal que você resolva, assim, incomodar mais, é como se não estivesse incomodando, né? Mas assim, é ideal que você resolva enquanto você consegue raciocinar sobre, quando você tem tempo. Porque no calor do momento, né, todo mundo já teve discussões e brigas com pessoas que gostam, ou com situações que são delicadas, e a gente sabe como que é. É chato, não é legal. Você não tem muito controle do que tá acontecendo no meio de uma discussão, entendeu? É igual você querer nadar contra a correnteza, não adianta. Nada enquanto o mar tá calmo, entre aspas, tá? Porque a gente já falou aqui que não é bem assim, né? Mas pra você, enquanto você não tá sendo obrigada a lidar com esse conflito, escolha lidar com esse conflito, entendeu? Entendeu a ideia? Você escolhe, você não espera que esse conflito chegue até você. Você não espera que ele bata a sua porta. Você vai até ele e você resolve. E você fecha esse ciclo, tá? Não tô dizendo pra você cortar laços nem relações com pessoas, mas se isso for o que você quer, se for uma relação tóxica, se for, né, assim, uma situação que é tóxica, que te traz menos benefícios, né, a longo prazo do que malefícios ou enfim, coisas negativas, assim, pra sua vida, você pode cortar. Você pode cortar pessoas da sua vida. Você não tem obrigação de manter pessoas que não te fazem bem na sua vida, tá? Não esquece disso. Não mantenha pessoas. Isso, assim, é tudo menos maldade. Maldade com você é você manter pessoas na sua vida que você sabe que não te acrescentam em nada ou que te trazem realmente, assim, esse desconforto, tá? Mais fácil falar do que fazer? Sempre. Mas ainda assim é algo que você tem que começar a pensar. Você tem outras possibilidades, tá? Você tem outros caminhos. O Três de Ouros, ele fala de parcerias saudáveis. O Três de Ouros, ele traz essa sensação de, sabe, de um... Porque o 3 é como se fosse o número da perfeição. 1 é bom, 2 é ótimo, 3 é excelente, nesse caso, sabe? É o que vai dar, assim, toda uma estrutura. Porque uma pessoa tem um ponto de vista, a outra tem outro, aí chega um terceiro. E aí, sim, as coisas podem se tornar um debate, pode se tornar uma, sabe? E fica mais fácil de achar uma solução, né? Quando tem mais pessoas ouvindo e discutindo sobre o assunto, né? Não no sentido de brigas, tá? Porque eu percebo que você não tá querendo mais é isso, né? Você não quer mais briga, você não quer mais problema. Você quer resolver, você quer sair desse desconforto. E por isso mesmo, por você não querer briga, por você não gostar de briga, que você tá aí até hoje. Porque assim, você não quer lidar. É como se você estivesse evitando isso, tá? Mas, né, o mundo tá aqui pedindo pra você já se preparar para lidar com isso, porque você tem algo a mais à frente. Porque depois da carta do mundo, a gente tem o Três de Ouros, né? Que é uma carta que vai te falar assim, parcerias, foca nas outras pessoas, foca em projetos, foca em criar coisas novas e conversar com pessoas que têm mentalidades... Ai, olha isso aqui, gente, 6 de paus. É isso, sabe? Foca no que vai te fazer crescer. O Três de Ouros também traz esse crescimento. E o 6 de paus traz a vitória, assim, suprema, digamos, suprema, diante dessa situação. Você não precisa ficar passando por isso. É isso que você vai entender. Isso que o 6 de paus te traz. Fazem, olha, nem foi tão difícil assim. Quando você se organizou, quando você procurou recursos fora de você, quando você escreveu, quando você canalizou aquilo ali numa folha de papel, quando você fez um áudio, um vídeo mesmo, colocando pra fora tudo que você sente em relação a isso, sem filtro, não se preocupa com a palavra que você vai usar, com a palavra que você vai escrever, não se preocupa. Mas vai atrás de uma solução, porque quando você vai atrás da solução, olha isso aqui. É vitória na certa, gente, não tem como, não tem, entendeu? O que não dá é pra continuar como tá. Isso aí definitivamente não dá, tá? O 6 de paus, ele tá vindo aqui no final pra falar assim... você consegue resolver essa situação, você consegue entrar nesse assunto, você consegue lidar com essa questão, você consegue resolver. E é como se, assim, é como se a sua mente, ela estivesse tentando, como modo de te defender, ela tá te enganando. Ela tá querendo te defender de um problema, e ao mesmo tempo, quando ela quer te defender do problema, ela não te dá uma solução. Ela só quer, assim, se defender. E pra se defender de questões que são muito chatas e complicadas de lidar, assim, a gente também existe uma dispersão energética muito grande. Você perde muita energia nesse processo. Então fica difícil você lidar com isso também. Então a primeira coisa é parar de fugir, sabe? Parar de fugir. A pessoa toca no assunto,
o assunto aparece, a situação aparece, aquilo volta a aparecer na sua vida, não foge. Você não pode mais fugir disso. Porque você precisa sair desse lugar. É a primeira coisa que o tarot traz pra você. Você precisa sair dessa situação. Você precisa sair desse lugar. Tá? Você precisa se movimentar. O 6 de paus fala do resultado positivo, no fim das contas. Quando você, sabe, quando você se arrisca. Quando você arrisca tentar. E temos aqui o pajem de ouros. E o pajem de ouros aqui, a gente teve 2 páginas aqui, né? Lá no início a gente teve o pajem mais cauteloso, que é aquele que pensa antes de falar, sabe, que tem um pouco de receio, assim, de se expressar, que acha que precisa aprender mais e realmente, acho que a gente sempre precisa aprender a se expressar melhor. Acho que não tem erro em você ser, assim, incrível na sua comunicação, independente de qual meio você tá usando. É ideal que você aprenda a se comunicar, mas é ideal que você coloque seu pensamento em ordem. E para isso, voltamos nas soluções, poucas, pequenas soluções que podem te ajudar, que é você colocar para fora. Você faz terapia? Conversa com seu psicólogo. Explica pra ele essa situação. Ah, já tá explicando? Foca nisso, então. Leva isso como base, leva isso como foco. É isso que eu preciso resolver nesse momento, pra minha vida andar. Porque, assim, a partir do momento em que isso aqui... É porque, assim, eu vejo que o 3 de espadas caindo aqui antes da carta do mundo mostra um momento de muita frustração antes das coisas mudarem. Então, assim, qual que é a ideia? Não deixe, né? E isso é uma energia que ela tá, assim, ela tá presente, sabe? Ela tá presente, ela tá aí. E a sugestão que o tarot te dá é lidar com essa frustração quando ela aparecer. Mas pra você lidar de uma maneira que vai te beneficiar, que você não vai sair, né, da questão ali pior, é você trabalhar isso antes e ir atrás de resolver isso. Não deixe ficar pior pra você. Não deixe, assim, fazer que essa situação faça com que você se sinta inferior ou mais fraco. Você tem que se fortalecer a partir disso. Isso não tá acontecendo com você por um acaso. Essas questões, não é à toa que tá acontecendo. É porque você precisa passar por isso e você precisa entender, inclusive, que você consegue lidar com situações que não são legais. Cara, assim, quando você entende, quando você aprende, quando você passa por isso, você ganha uma força absurda. É só isso que eu posso dizer. A força absurda que você consegue. E aí, voltando aqui nesse pajem de ouros, o que ele quer te falar? Troca essa dúvida por oportunidades. Troca esse receio por um olhar novo para novas chances, novas conquistas. O que você quer conquistar da sua vida? Acho que é o momento de você sair um pouco da sua mente e um pouco pro mundo, pro físico, pro plano material aqui, sabe? Por isso que a gente falou várias vezes, e vou reforçar pela última vez, de você trazer pro plano material que tá na sua mente. Para que você consiga trazer pro plano material também a mudança que você precisa pra passar de fase, tá entendendo? E você passa de fase toda vez, é igual um jogo mesmo. Toda vez que você passa de fase, você vai adquirindo habilidades novas. Você vai adquirindo artefatos, digamos, novos. Então você aprende a comunicar, você aprende a se expressar, você aprende a ouvir, sem se frustrar. Porque também muitas vezes a gente se frustra, né, com qualquer coisa, qualquer abobrinha que sai da boca do outro. Até a gente entender que, nossa, nem precisava. Não é que a pessoa não teve intenção, não é porque você não precisa, sabe, se machucar e se ferir por conta de coisas que as pessoas falam e fazem e que não tem nada a ver com você. Tem nada a ver com o que você quer pra sua vida. Então, pede um distanciamento, pede pra que você, sabe, abra os seus olhos e fala assim, eu vou focar agora em alguma coisa que vai me trazer um retorno. Que vai me trazer, que eu vou conseguir enxergar e falar assim, ah, aqui, consegui, eu sabia. É porque você sabe, entendeu? Acho que é por isso que é tão frustrante. Você sabe que você pode mais, você sabe que tem mais à frente pra você, tá? A carta do mundo, ela fala assim, olha, só foca na sua mudança. Foca no seu propósito. Foca também nessa situação, mas pra tirar ela da sua frente, assim, tá? Foca na situação pra tirar ela da sua frente, pra que ela não apareça mais. Pra que isso não seja mais um problema pra você. O mundo, o 6 de paus, o 3 de ouros, o pajem de ouros, é a consequência, digamos. E só tem consequência positiva aqui. Então, assim, para pra pensar, tá? É uma situação desagradável mesmo, que eu vejo aqui, tá? Não é nada, assim, terrível, meu Deus, sabe? Mas, assim,
é desagradável. É meio que tá te travando. É uma pedra no seu sapato. Sabe pedra? É pedra no seu sapato. Não te impede de andar, mas te incomoda. Te incomoda. Tá? Fica atento. Temos aqui o 4 de ouros. Também tem aqui a necessidade pela busca de um equilíbrio. A gente pode estar falando, assim, de uma certa instabilidade no campo material que você está tentando suprir também. Por algum motivo, essa carta caiu para te lembrar ou para te falar assim, você consegue se equilibrar por conta própria. Você consegue, sabe? Você consegue, porque é como se, assim, eu não tô entendendo muito bem, mas é como se tivesse uma dúvida, assim, de que você, assim, mas se eu, por exemplo, é um trabalho, né? Esse trabalho tá abusivo, não tá legal pra mim. Mas e se eu sair desse trabalho? Será que eu vou ter condições de me manter? A pergunta clássica, né? Vai. Vai, inclusive, o 3 de ouros, ele fala de parcerias novas, de trabalho. Você pode criar parcerias novas, você pode entrar em algo que tá começando, sabe? Alguma empresa que tá abrindo, uma loja que tá abrindo, algo que tá começando. Você pode começar em algo, você pode lidar com algo que tá começando, e aí você consegue fazer parte, assim, digamos, de uma estrutura muito legal, de algo novo, que você vai estar desde o início acompanhando, tá? E o 4 de ouros, ele fala assim, tem o 3 de ouros e o 4 de ouros, né? Isso te traz a estabilidade. Isso te coloca numa posição que você consegue respirar, que você consegue pensar melhor, tá? A partir do momento que você faz isso, você vai se ver estável. Mas sabe o que é a questão? É o medo, né? E é super justificável, faz todo sentido, tá? Eu não tenho nem coragem de falar que não faz, porque faz. Mas não quer dizer que isso é verdade, porque faz sentido, entendeu? Não quer dizer que é isso que vai te acontecer, porque faz sentido. Faz sentido você se sentir apreensivo, com medo de dar certos passos, porque acha que você tem mais a perder do que a ganhar? Então por isso que você fica nessa situação? Não. Agora já não é mais assim. Pode ter até sido. Até então. Mas daqui pra frente não é assim que vai ser. Por sua causa, porque você vai entender isso. Eu não vejo ninguém fazendo nada, em nenhum movimento em relação a você, pra que você, sabe, assim, tome uma decisão. Eu vejo que o incômodo, ele vai ser forte o suficiente para te colocar um ponto final, assim. Chega, sabe? Vou tirar mais uma aqui pra gente fechar. Muito profundo isso aqui. Muito profundo. É isso. Muito profundo e... É uma linha de raciocínio que faz sentido, assim, pelo que eu entendi. Faz sentido. Mas não te sustenta mais, tá? Repetir mais uma vez. O que te sustentou até agora não necessariamente vai te sustentar daqui pra frente. E eu vejo que é completamente o oposto. Tá? E não fique com medo não, que você consegue se erguer e se colocar em movimento, um movimento positivo, sozinho, sozinha. E temos aqui, pra fechar a nossa leitura, a sacerdotisa. Maravilhosa, né, gente? A sacerdotisa, ela vem trazer assim, lembra que a gente falou lá no início? Se escuta, perceba, senta, calma, sabe? Assim, se escuta. O que é que tá acontecendo? O que é que eu posso fazer em relação a isso? O que os meus instintos estão me pedindo pra fazer? Que tipo de movimento eu preciso fazer? Sabe? É muito importante que você entenda isso. É muito importante que você coloque em prática esse momento de meditação e de pausa interna. Você vai buscar dentro de você o que você faz. Já tá aí. Você pode buscar informações fora, igual eu falei do 3 de ouros aqui? Pode. Não vai te atrapalhar se você for nas pessoas, né, nas situações, no contexto certo. E eu acredito que esse contexto, ele tá tão perto. Assim, depois da carta do mundo é a primeira coisa que te aparece. Entende? E pra fechar com a sacerdotisa, ela vai te fazer voltar lá no início da situação. Tá? Ela vai te fazer voltar lá no início, onde que tudo começou. Que você precisa ir lá onde que você começou a se sentir incomodado. E aí você vai fazer essa linha do tempo inteira até chegar no final. E aí, quando você pegar e olhar e falar, olha, poxa vida, agora faz sentido, agora eu entendi. Aí, vai ser ela aqui, ó, entrando em prática.
ela vai te fazer revisitar coisas, lembranças, tudo pra te ajudar. Não pega nada disso como motivo pra sofrimento, não. Pega tudo isso como informação. As coisas que vão vir na sua mente, quando você começar a fazer esse trabalho, elas não vão vir à toa. As coisas que você vai se lembrar, não vai ser à toa, tá? Diante de tudo isso, porque eu vejo que é uma história longa, assim. Eu entendo que é uma coisa que, assim, não foi ontem, né? Não é de um mês pra cá, é de anos, talvez, pra cá, tá? Mas é muito incrível que tá muito perto disso mudar, tá? Eu não vejo essa situação continuando pra você. Eu não vejo essa situação continuando na sua vida. Eu vejo tudo novo. Tudo novo, tudo novo, tudo novo. Parcerias novas, oportunidades novas, conquistas novas e rápidas, assim. É como se realmente estivesse te incomodando, assim, a ponto de te pedir de seguir. Não é você que não queria ir. Você não tava conseguindo ir. E dentro disso é muito difícil. Eu não sei o que é, né? Pra cada um vai ser diferente. Mas dentro dessa dinâmica é praticamente impossível. Praticamente impossível você fazer algum movimento a seu favor. Então, não esquece disso. Põe na sua cabeça que tudo acontece por um acaso. Como eu disse, as memórias, as lembranças, tá? Tudo que você vai trazer à tona nesse momento faz sentido com a situação. Isso tem que acontecer. Tem que acontecer. Você precisa estar presente nesse momento de mudança na sua vida. Não passe por esse momento como se fosse só mais um momento, não é. Sabe, quando você olha pra trás e você fala assim, eu não sei quantas dicas eu recebi do universo mesmo, não de pessoas, do universo de maneira geral, sobre isso, que isso não daria certo. Que quantas mensagens, quantos sinais eu recebi, sabe, de várias fontes possíveis. Então tenta lembrar disso, sabe? Não é porque você não viu, mas é porque os sinais eles estavam te alertando que alguma coisa em algum momento ia acontecer. Ou que aquilo ali em algum momento não iria pra frente. Mas tudo dura o tempo que tem que durar. De bom ou de ruim, de bom ou de ruim, tudo dura o tempo que precisa durar. Então, se você chegou até então nessa situação, é por isso, tá? É porque você não trabalhou direito isso. Você quis preservar, você quis se preservar, você quis se poupar de estresse e de tudo. Mas você só vai se poupar disso quando você abrir mão disso. Quando você deixar isso pra lá. Quando você, né, tocar em todas as feridas que isso te trouxe sem fazer com que isso doa, porque tem como, tá? Você não precisa revisitar tudo, como eu disse, e fazer com que tudo te incomode. Tem como você revisitar tudo, lembrar de tudo, tomar nota de tudo. Não esquece de nada que pode te ajudar nesse processo. Escreve, anota, salva, guarda em algum lugar que você pode depois enxergar, traz para o plano material. Depois você encontra a solução. Certo? Eu vou parar por aqui. Eu acho que, assim, é até onde dá pra ir, tá? Porque daí pra frente, você vai ver as coisas mudando e aí você vai conseguir transformar, né? Tudo que precisa ser transformado dentro dessa dinâmica aqui. E nas outras que você vai conseguir conquistar, né? Conforme você sai disso, você conquista coisas que você nunca viveu antes. Isso é um fato aqui. Coisas que vão te trazer muita, muita alegria. Muita satisfação e sensação de dever cumprido, tá? E um dever cumprido, assim, que todo mundo vai falar assim, nossa, que bom que essa pessoa conseguiu. Eu sabia que essa pessoa conseguiu. Que bom que ela... Ai, resolveu esse problema. Sabe, é um alívio nem só pra você não, tá? Uma dica. Um alívio pra outras pessoas também que estão aí com você, que gostam muito de você. E que querem te ver livre disso porque sabem que você tem potencial. E você também sabe, né? Você também sabe aqui. Eu sei que você também sabe, né? Algo que você tem que descobrir, você sabe. Então é isso, gente. Eu gostei muito da leitura, acho que a mensagem tá muito clara. Tava um pouco confuso de linkar, assim, mas assim, agora no final, né, a gente conversou bastante aqui, assim, tá perfeito, tá impecável. É isso. As coisas, elas estão trabalhando a seu favor, tá? Não duvida disso. E espero que você tenha gostado da leitura. Comenta aí embaixo o que você achou, se você se identificou, se você acha que tem a ver com você, tá? Espero que, se você não tá passando por nada disso nesse momento, que alguma mensagem aqui tenha te trago uma reflexão, um ponto de vista diferente, uma dica, né, do que você pode melhorar na sua vida daqui pra frente, né, e de como que você pode sempre estar aí trabalhando a seu favor, né, pra avançar e conseguir conquistar as coisas que você planeja. Eu realmente espero isso. E muito obrigada por ter assistido até o final, tá? Se inscreve no canal, compartilha o vídeo com pessoas que você conhece que podem se beneficiar desse conteúdo. É uma honra estar aqui fazendo esses vídeos pra vocês. E espero te ver na próxima, certo? Um beijo, tudo de bom, muita luz pra você.